da minha família. O Mirko é mais do que um amigo, ele sabe disso, certo? É para mim como um irmão, e eu sou grato, né? E não esperava estar aqui tão rápido, porque estive aqui tem pouco tempo. Vim acompanhado da esposa, que ainda está no hotel, e já vai estar chegando, que eu cheguei agora de manhã. E o homem sabe como é que é, com a roupa que eu cheguei, eu vim, certo? Ainda mais para um evento como esse, a regra é bíblica. Um homem se veste, certo, para que a mulher apareça, porque é necessário que ela cresça e eu diminua. É assim que... Então Meli já vai estar chegando aí, também vai estar falando. E eu quero conversar com vocês. Eu fui criado no meio de mulheres, sabe? Eu tive a minha criação com algumas tias e algumas primas, e eu vi bastante coisa do universo feminino. E ao longo do tempo, eu consegui ver a força, o potencial reprimido nas mulheres, reprimido por um machismo ou por a falta de habilidade que o homem sempre teve até hoje para lidar com o potencial e o crescimento, principalmente de sua esposa. Para o marido, talvez o crescimento que mais o ameaça, mais o amedronta, certo? É o crescimento de sua esposa. Um homem é capaz de potencializar e estimular o crescimento de sua filha. Ele é capaz de estimular o crescimento de uma colega de trabalho. Mas quando chega na hora de estimular o crescimento de sua esposa, ele se sente amedrontado. E eu falo isso de experiência própria, né? Por muitas vezes eu enfrentei e ainda tenho que enfrentar o fantasma do crescimento e da expansão da minha esposa. E isso não é difícil de explicar quando descobrimos que durante muito tempo a mulher foi contida, inicialmente com um silêncio total, posteriormente com o analfabetismo, depois com a dificuldade de vencer e de romper e de ir trabalhar, né, com a revolução industrial que trouxe isso, uma grande conquista. E o homem sempre se sente ameaçado. Por quê? Porque ao longo do tempo os bens materiais e principalmente o dinheiro sempre foi uma arma muito forte que o homem usou para botar a mulher no trilho. Então, se você me obedece, certo? Eu compro uma máquina de lavar. Olha só, porque era assim antigamente, certo? Troco a televisão, tá certo? Se me obedecer. Mas aí as mulheres foram à luta, e mulher é igual gordura, ninguém segura, filho. Não tenta apertar não, que ela vai pular em algum canto, né? Às vezes a senhora está com um negocinho aqui, aperta aqui, pula aqui, parece até um tumor, ok? Mas ainda há muitas coisas que precisam ser conquistadas, que precisam ser revistas no que diz respeito à expansão da mulher. Talvez o que mais atrase isso hoje seja o feminismo. Paralelamente a isso, temos o assunto que até hoje é extremamente problemático, que foram os abusos que mulheres sofreram, e muitas delas convivem até hoje com esses abusos entalados, não na garganta, mas na memória, por avós, né, ou avós, tios, primos, irmãos, pais, porque os abusos que doem, que nos faz sofrer
mas são aqueles que foram cometidos por pessoas que deveriam nos proteger. O abuso de um estranho, muitas vezes, de um estuprador, de alguém de fora, ele é traumatizante, mas não tão traumatizante com aquele cujo qual você tem que conviver o tempo inteiro, e que às vezes até morreu já sem ter. Eu falo isso porque converso com muitas mulheres, eu preciso tirar esse tempo para falar com vocês isso, porque isso vai ter fim hoje na sua vida, em nome de Jesus. Eu não quero saber o que fizeram com você, não porque isso não tem importância, mas porque tem um aqui que te trouxe, que deseja curar e mudar você para sempre. Amém? É assim que funciona. Então eu tenho que mexer nisso, para que você lembre, porque tudo isso tinha um propósito: impedir de crescer. Ou se você crescesse, se você desenvolvesse, se você resolvesse ser uma vencedora mediante a todo esse caos montado sobre você, que pelo menos você não seja plena, que ainda fique dentro de você uma raiz de amargura, uma tristeza, uma angústia. Então hoje eu não quero criar uma linha de exposição para você, não. Quem aqui sofreu isso? Não quero nada disso, certo? O que eu quero é que você tenha consciência de que ambientes como esse são preparados por Deus para curar você, tá certo? Para curar você. E qual é o grande problema, principalmente do abuso infantil? É porque a criança não consegue assimilar, certo, o prazer que obtém do ato. Entendeu? E por sentir prazer, a criança acaba se sentindo culpada. É como se ela não contasse, porque ela se sente culpada. E não é questão de culpa, é vergonha, é humilhação, e muitas vezes são ameaças. Então, por favor, tire qualquer ambiente de culpa da sua mente, tá certo? Eu vou falar de algumas coisas aqui que não tem muito a ver com o que eu estou abordando agora, mas é importante eu investir esse momento para falar com você, que esse é um ambiente de cura, de reconstrução, de reforma. Eu não sei o que você precisa, mas quando você chegar em casa, seu marido vai querer saber de onde você veio. Que mulher é essa? Mandei uma de manhã, voltou outra, certo? Então é isso aí. Então, se você tiver que chorar, sorrir, se tiver alguém de sua confiança que você quiser pedir uma oração durante, certo? Fique à vontade. Mas eu quero começar por Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de rubis. Você pode fechar seus olhos? Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora. Traz cura, mexe em feridas, Senhor. Traz à tona coisas que estão no inconsciente, no subconsciente, e que pode estar atrapalhando de forma comportamental as tuas filhas. Mas essa é uma manhã de libertação, de cura, de transformação. Usa-me, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então a primeira coisa que eu queria que você tirasse de mim é a visão de um homem, porque senão você já começa a rejeitar o que eu vou falar. Olha lá um homem lá, ó. Você é igual ao meu pai, igual ao meu marido, não sou igual a ninguém. Eu vim aqui como um homem de Deus. Amém? Então estou aqui. Agora preste atenção, porque essa é uma pergunta boa. Mulher virtuosa, quem a achará? Primeiro nós temos uma visão bem interessante. É uma pergunta, e uma pergunta que fala de escassez. Quem achará? Certo? Mulher acha em qualquer canto. Virtuosa tem que procurar, certo? Então mulher está assim, ó, certo? Sim, até porque nasce mais mulher do que homem,
certo? Os homens que nascem assim também não está muito firme. São uns homens esquisitos que ele vai para uma festa e quer concorrer com a senhora. Quem foi mais bem vestido? Toma banho, rapaz. Certo? A senhora gasta meia hora para se arrumar, o cara está gastando 40 minutos. Diz que eles são metrosexual. Para mim já virou trena. Não é nem metro mais. Os caras já foram além desse negócio. Mas é importante entendermos que há um ambiente de escassez, certo? Na mulher virtuosa. E o texto diz que ela excede a uma das pedras preciosas mais procurada pelos homens. Porque para pensar, certo? Quem é que estão nas minas à procura das pedras preciosas, dos rubis, dos diamantes? Normalmente, principalmente nesse contexto bíblico, eram os homens. Você não tinha mulheres nessa época fazendo esse tipo de busca. Então, quem estão buscando as mulheres são os homens. A escassez delas não vem de hoje, porque na Bíblia, no Velho Testamento ou no Antigo Testamento, nós temos um texto perguntando: quem é que vai achar a tal da mulher virtuosa? E hoje eu peguei só 5 características dela, certo? Então eu preciso só que você diga algumas coisas, repita comigo, antes de eu começar aqui na minha listinha. Se você quer ser uma mulher virtuosa, vai ter que vencer o medo. Fala bem alto: vencer o medo. Vencer o medo. Isso. Eu quero te estimular a dirigir. Quem é mulher aqui e ainda não dirige, levante a mão. Pode levantar a mão. Isso. Dirige, mas não tem habilitação. Sabe até, mas tem medo de tirar. Levanta a mão. Isso é um troço simples. A senhora tem que perder o medo, desde coisa tão simples quanto dirigir, porque preste atenção: o que é uma pessoa que não dirige no mundo de hoje? É quase uma criança que você tem que carregar. Tem uma série de atividades que a senhora não precisa desse homem que a senhora tem. E se a senhora não tem, melhor ainda, que tem mais tempo para estudar, para dirigir. Quem aqui é solteira, levanta a mão. A dona que está na pista. Isso. Deus te abençoe. As casadas, levante a mão. Solteira, esse grito é de dor. Note que eu não pedi para gritar, falei só para levantar a mão. É ou não? Então, olha aqui. Vamos aqui que eu tenho muita coisa para falar com vocês. Certo? Então você precisa vencer o medo. Palavras negativas: não vai conseguir, você não vai terminar, não dá certo, é muito difícil. Se você quer ser uma mulher virtuosa, vença o medo imposto por boa parte dos homens e também por muitas mulheres que não conseguiram e não querem ver a senhora conseguir também. Você vai estudar? Uma burra velha. Burra é sua mãe, fala com ela. Você está entendendo? Então tem que vencer o medo. E ele vai vir de diversos lugares, não vou abordar isso, certo? Segundo, você tem que impulsionar sua autoestima. Gostar de você mesmo. Não existe mulher feia. Isso, existe mulher bagunçada, estranha. Entendeu? Esse dia alguém me perguntou: pastor, que tipo de mulher o senhor gosta? Eu falei: viva. Só não gosta de morta. É assim que funciona. Então você tem que gostar de você, autoestima. Olhar para você mesmo. Não está no peso? Tá bom, de vez em quando nós não estamos, certo? Mas o que é que precisa para emagrecer? Satanás me impede. Não. É o doce, a gordura, o sedentarismo, o estresse. Tudo isso ajuda a senhora a engordar. Tá certo? Por quê? Porque o sistema sabe que se deixar você com a autoestima ruim, você não está bem em lugar nenhum. Então aprenda a se amar.
Entendeu? A gostar, se alguém fizer qualquer brincadeirinha que te deprecie, na ponta da língua. Eu lembro do cara que saiu com a mulher, foi no shopping, a mulher legalzinha, rapaz. Chegou lá numa lojinha de lingerie, ele foi e olhou, e ela estava olhando. Aí ela falou, nossa amor, que lingerie linda. Ele falou, mas fica bonito no manequim. Você está meio gordinha, parece uma maquinazinha de lavar. Pô, ela ficou quieta, né? Passou um tempo, foram de novo ao shopping. Ela viu um vestido, falou, meu amor, olha que vestido lindo. Ele falou, filho, você tem que perder um pezinho. Você está gordinha, é igual uma maquinazinha de lavar. Passou um tempo, os dois estão na sala. Ele olhou para ela e falou, meu amor, vamos ligar essa maquinazinha de lavar? Ela falou, meu filho, pouca roupa a gente lava na mão mesmo. Quem fala o que quer, escuta o que não quer. Então não deixe que ninguém jogue sua autoestima para baixo. Posso ouvir um amém? Amém? Outra coisa, você vai ter que vencer o preconceito. Porque nós ainda vivemos numa sociedade altamente preconceituosa. Alguém está na frente dirigindo, fez uma barbeiragem. O que seu marido fala? Mulher. Você vai entrar numa aeronave, quem é o comandante? Uma mulher. Gente, será que pousa? Não, se você analisar, está na nossa mente. Muitas vezes nós fomos contaminados por essa praga de preconceito. Então você pode, você é capaz. Você está entendendo? Você é linda, pode não ser para os outros, mas tem que ser para você. Se os outros acham ou não acham, que dane-se. Entendeu? Eu estou olhando. Você acha o nível de preconceito que eu enfrento por causa da minha prótese? Você não tem noção. Pastor, e a sua peruca? Pastor. Às vezes eu falo com eles, falo, o único problema é que não solta, é tranquilo. Eu só tenho que na hora do amor falar para a esposa para não puxar muito forte. Não é possível, você tem que gostar de você. As pessoas não são obrigadas a entender o que você está fazendo. E sabe, as grandes críticas e maiores serão em momentos extraordinários da sua vida, que o mal vai tentar roubar a sua alegria. Então você tem que vencer o preconceito. E por último, aqui, por favor, não queira, mas não queira. Fala para a mulher que está do seu lado, fala assim, não queira nunca virar um homem. Por favor, não faça isso não. Homem não é um negócio legal. Entendeu? E quando lógico que eu não estou falando nada a ver de gênero, estou falando de postura. Conserve a sua feminilidade. Tem nada mais legal que uma mulher feminina, valente, pronta para enfrentar o que deve, mas feminina. Não queira virar homem não, porque tá ruim. Você vai querer virar homem e depois vai querer virar mulher. De novo. Mas vamos aqui, uma mulher virtuosa. Primeira coisa que uma mulher virtuosa precisa entender depois de vencer o medo, impulsionar a autoestima, vencer o preconceito e não desejar se transformar num homem são 4 S's e um F. São 5 pontos rapidinho, certo? Vamos começar por esse S aqui, Provérbios 14:1. Toda mulher sábia, a palavra sábia, o acento está no primeiro A. Então é sábia, não é sabiá. Algumas já entenderam, quem entendeu explica. Tá certo? A sábia edifica a sua, mas a tola derruba com as próprias
Então a primeira coisa que uma mulher virtuosa precisa ter é sabedoria. Sábia. Bom, o que uma mulher sábia entende? Que a mulher veio dotada de uma capacidade de ver algumas coisas que o homem não vê. Então a senhora já viu, e a besta do seu marido não viu. E se a senhora não for sábia, o que a senhora quer fazer? O cego vê. E vai dar uma confusão desgraçada. Porque a senhora vai tentar mostrar para ele, e ele não consegue ver. E ele diz que não é, porque ele não consegue ver. E ele diz que não é, porque não consegue ver. E ele diz que não é, porque não consegue ver. Aí a senhora mostrou para ele, ele viu. Mas agora não quer ver, porque reconhecer isso vai ser terrível. Você está entendendo? Então a mulher sábia, ela sabe que ela vê coisa que o homem não vê. E ainda tem outro pior do que vê. A mulher veio, eu não estou nem falando da sábia não, é qualquer uma, a grande maioria. Ela percebe. Olha, ela nem viu. Uma mulher é capaz de chegar num lugar, olhar para algumas coisas assim. Nossa, tem alguma coisa assim esquisita, e o homem não está nem aí, o homem já está lá na frente. Viu o que, garoto? Você é louca. Você vê fantasma. A maioria dos conselhos que a senhora deu para o seu marido, se ele seguisse, já estava muito mais longe. Mas por que ele não seguiu? Porque a senhora não soube dar informação. Se a senhora der a informação errada, se ele sentir que a senhora está querendo dominá-lo, ele vai morrer lutando. Então a mulher sábia, ela vê, sim ou não? O marido já viu? Ela percebe, sim ou não? Isso, levou um amigo dele para sua casa, o cara está de olho em tu. Teu marido viu? Percebeu? Mas a senhora já. Entendeu? Tá certo? Mas a mulher sábia, ela vê, percebe e digere. Ela não vai falar com o marido. A sabedoria faz com que ela venha pegar o que viu, o que percebeu e macumunar-se na mente, sabe? Pensar. E aí, da visão, percepção e depois de ter digerido, ela vai então planejar. O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou falar? Depois então ela vai executar. Tem mulher que vê e executa. Aí a desgraça está prontinha. Por isso que dá tanta briga. Porque a senhora viu que o seu marido não viu, percebeu que o seu marido não percebeu, não digeriu, não planejou, mas já executou. Aí dá essa confusão toda. Então a mulher sábia, ela vê, percebe, digere, planeja e executa. Eu vou dar um exemplo que eu já dei aqui, de casais. Minha tia, eu tenho uma tia que me criou, e ela era branquinha, tia Ercília. Mas pensa numa velha sábia, minha tia. Ela era casada com um homem rude, meu tio era bravo, um mineirão, bravo mesmo. Mas minha tia, pensa, fazia com meu tio assim, ó. E ele nem notava. Porque minha tia nunca quis crédito. Ela queria mandar. Os créditos ficavam para os outros. Minha tia não ligava para isso. Um dia eu era garoto, minha prima começou a chorar. E aí minha tia foi para o quarto, e eu também fui. Cheguei lá, minha prima queria morrer. Quero morrer, minha vida acabou, estou igual uma escrava. Aquela coisa assim, que o mundo está acabando. E minha tia perguntou, por quê? Porque meu pai falou que eu não posso ir ali fora. Falei, nossa, motivo sério para querer morrer.
E minha tia falou: que é isso? Papai não me deixa sair, eu sou uma prisioneira. Minha tia falou: espera que eu vou lá falar com ele. Ele não vai deixar, mãe. E eu falei: não vai deixar mesmo não, porque meu tio é bravo. E minha tia falou: espera que eu vou falar com ele. Não vai, eu vou. E lá foi minha tia, aquele toco assim. E fui eu. E eu já estava decidido: meu tio não vai deixar ela sair, porque não vai deixar, que o meu tio é macho igual eu quero ser, assim. Cheguei lá, minha tia chegou na porta e ela assim. Criança passa despercebido, né? As crianças vê tudo. Criança parece agente do FBI, fica brincando. Pensa que aí não vê? Eles vê. E aí então, minha tia falou: Domiciano. Ele falou: ó. Falei: agora sim. Godzilla acordou. A Graça está chorando porque queria sair. Não vai! E eu aqui perto: não vai mesmo não. Isso aí, tio, não vai. Bravo. Até que o tom de voz da minha tia mudou. Domiciano, eu acho extraordinário a forma como você protege nossas filhas. Aí eu fiz assim, ó. Que eu queria ver que falasse que a menina ia, porque minha tia mandava também. Meu tio falou: ela não vai, Ercílio. Domiciano, você lembra quando a gente era jovem, Domiciano? Como a gente gostava de sair? Aí eu olhei para ele, o rosto dele começou a mudar. Eu falei: ela está te enganando, ela está te enganando. Mas eu não podia falar, que naquela época a criança não podia falar nada. Certo? Fala, fica sem os dentes. Aí, ele olhou: Domiciano, ela me ajudou tanto hoje, Domiciano. Ela só quer ir ali. Ali onde? Eu falei: não. Ela vai ganhar. Ela só vai ali, cachorro. Vai voltar que horas? Não vai demorar, Domiciano. Vem aqui, com a filha do vizinho. Ó, eu vou deixar, hein? Não foi você, otário. É essa véia, essa bruxa que está mandando em tu. Você é macho. Ele era macho, mas ela era sábia. Entendeu? Não queira diminuir a masculinidade do seu marido. Seja sábia para dominá-lo. Deixa eu voltar aqui para me fechar. Vê, percebe, digere, planeja, e discretíssima. Minha tia foi para a porta do quarto onde estava minha prima. Chegou lá, minha prima chorando, e eu tô. Graça virou a boca para onde meu tio estava. Seu pai é um homem bom. Ele deixou você ir. Quando nós olhamos para cá, minha prima já tinha ido. Ela não quis crédito. O que ela queria era saber que era ela. Isso, entendeu? Então diga para a mulher que está do seu lado: seja sábia. Segunda coisa que você precisa para ser uma mulher virtuosa. 1 Pedro capítulo 3, verso 1. Semelhantemente também vós, mulheres, sede sujeitos a vossos maridos, para que também alguns, certo? Se alguns não obedecem, certo? Sejam ganhos sem palavras. Mulher sábia, primeiro S, sabedor. Segundo S, silêncio. Silêncio.
Pensa num troço poderoso que uma mulher tem como arma: o silêncio. Pensa numa arma difícil de usar: silêncio, porque seu marido provoca, seus filhos provocam, e aí a senhora não aguenta. Ai, eu tenho que falar. Silêncio, ó. Silêncio. Eu vou te explicar o que acontece. A mulher fala. Enquanto a mulher está falando, sabe o que o marido pensa? Tudo sob controle, funcionando como se deve. De repente a senhora começa a ficar quieta. Aí ele começa a falar. Acontecendo alguma coisa. Essa praga não fica quieta, essa peste. O que foi, querida? Nada. Não quero falar nada. Fala, desabafa. O que está acontecendo? Não vou. Cansei. Aí o miserável muda. Mas só que a senhora deixa para ficar quieta quando cansou mesmo. Aí agora a senhora fala o quê? Também não quero que muda mais. Porque agora aí já virou pirraça, não é relacionamento. Então cala essa boca da senhora. Então está lá em 1 Pedro: as mulheres obedeçam aos seus, sim ou não? Está na Bíblia, sim ou não? Contando a história de Abraão e Sara. Mas deixa eu te fazer uma perguntinha. Sara podia ter filho? Então Sara queria ter filho com a escrava, sim ou não? E quem foi que fez Abraão ter um filho com a escrava? Então, por favor, queridas, me diz quem é que manda em quem. Porque eu só vejo a Sara mandando e a Bíblia dizendo que quem mandava é Abraão. Mas a Sara que falava: pega a egípcia. Ele foi lá e pegou. Você está entendendo? Então, deixa eu falar uma coisa com você. Mas tudo era feito com uma que as mulheres. Esse mundo pós-moderno não quer, que a mulher quer mostrar que é poderosa. Então vira Mulher Maravilha. Arruma um aviãozinho invisível. Vai embora. Porque a senhora pode controlar tudo. A senhora tem as armas bíblicas. Sabedor e isso. Então fala para a mulher que está do seu lado: cala a boca. Ah, pastor, lá no livro do Pedro, 1 Pedro 3, também diz que as mulheres não deviam se adornar, ficar bonitona e gostosona. Não é isso. A Bíblia diz que elas não deveriam concentrar somente a beleza nos atavios, ou seja, nos ornamentos. Mas a mulher tinha que ser maneira. Entendeu? Bonitinha. Seu marido tem que olhar para a senhora e falou: vou rasgar essa maluca no meio. Ele não rasga nem na beiradinha, mas tem que querer. É assim que funciona. É tanta coisa. Terceiro S. O primeiro S é o quê? O segundo S é o quê? E o terceiro S é o quê? Sexo. Menina, a senhora não sabe o que a senhora tem aí, não. A senhora não tem noção do poder desse troço. O homem não gosta nem de mulher, ele gosta de um negócio que a mulher tem. Se o melhor amigo dele tivesse esse negócio, ele ficava com um amigo, não é verdade? Vai pescar junto, jogar a bola. Pastor, o senhor está falando de prostituição? É lógico que não. Mas eu estou falando do que uma mulher pode fazer com esse negócio de sexo. Certo? É um poder, a senhora não está entendendo. Se a senhora tem um homem, principalmente mais velho, esses caras com mais de 35, que esses caras respiram. Se a senhora quer saber se um homem de 35 ou mais quer fazer sexo, é só pegar seu dedo e botar aqui, ó. Se tiver respirando, quer. Ele respira, quer.
senhora é muito melhor do que qualquer outra mulher para ele. Mas na cabeça dele, a senhora tem umas crenças limitantes. Não mexe aqui, não põe a mão ali, vai devagar aqui, vai. Ai, Jesus. Eu tenho... Sexo, dona, dê para seu marido prazer, porque se a senhora der para ele prazer, a senhora conserva o desejo. Se a senhora conserva o desejo, a senhora tem o domínio. Porque a mente deseja repetir tudo aquilo que lhe dá satisfação. Entendeu? Ah, pastor, assim, não estou mais assim com muita vontade. Estressado, os hormônios tudo bagunçado, tudo desordenado. Ah, procurar alguma coisa, botar um chipzinho assim, aqui, uma testosterona, uma libido. Vai fazer alguma coisa? Ah, me machuca. Compra lubrificante. Ah, meu marido não sabe fazer, ensina. Fica aí, garoto, nessa posição que eu vou te mostrar como é que não é possível, rapaz. Não vai embora não, amigo. Você consegue entender? Então não estou falando de ser vergonhice não, rapaz. Estou falando para mulher cristã. Entendeu? Mas a senhora tem que saber que o sexo é uma arma poderosíssima. Poderosíssima. E não é para vender por dinheiro não. Ah, se me der eu te dou. Não é isso que eu estou falando não. É governo. Não é um momento não. É a senhora com sabedoria, certo? Com silêncio e com o poder do sexo. O homem tem vergonha, dona. Ele tem vergonha de pedir a senhora determinadas coisas. Será que eu vou falar com ela aqui? Ih, caraca, o que eu vou fazer? Porque sabe o que ele tem medo? Ele tem medo de fazer coisa com a senhora que não vai aguentar fazer sempre. É porque o brinquedo da senhora é de abrir, o dele é de montar. Então é muito confuso, gerar um nível de prazer altíssimo. Levanta a régua, depois não tem como manter. O que acontece? O troço vai bagunçar. Eu acho que eu não volto mais depois disso. Até o pastor foi embora. O primeiro S é o quê? O segundo S é o quê? O terceiro S é? E o quarto S, repita comigo, segurança. Pensa num troço que a mulher está lá, 1 Pedro, Provérbios, 31, 11. O coração do seu marido está nela confiado. Segurança. Uma mulher sábia oferece uma segurança que chega a amedrontar o marido. Ele não é capaz de reconhecer, porque ele tem medo. É alguém muito forte. Vocês têm noção que é isso? Até fisicamente, gente. Você pega uma criança de 3,5 kg, bota no colo de um homem, é 5 minutos aqui, toma, que ninguém aguenta, que esse menino não fica quieto. A mãe pega essa criança de 3,5 kg, uma bolsa de mais 5, certo? Anda com aquela criança para o médico, para não sei onde, vai para aqui, para lá, aquela criança chupando ela, parece um vampirinho, é ou não é? E no final do dia a senhora faz amor com esse homem. Segurança, segurança. Por que muitos homens vivem vida dupla? Porque sabe onde está a segurança dele. Às vezes o cara vai embora, mas não quer divorciar da mulher. Porque ele sabe, se qualquer coisa der errado, ele sabe onde é o porto seguro dele. Ou seja, muitas vezes o homem sabe o valor que você tem, mas você não sabe. Então a mulher sábia, ela oferece segurança para os filhos, às vezes para os pais do marido, porque a mulher é um porto
seguro. Agora você tem que entender que a virtude demais não ser só uma dona que é sábia, silenciosa, fogosa e segura. Está onde essa dona? Está onde? Está onde? Você está entendendo? Entende? Onde é que está? Então a senhora que é casada, se a senhora achar um homem com todas essas virtudes que a senhora tem, não mostra. Entrega devagar. Porque vai assustar o garoto. Ele vai fugir da senhora, porque o homem tem medo. Tem medo. Certo? Então fala para a mulher que está do seu lado, ofereça segurança. Então vamos lá, o primeiro S é, o segundo é, o terceiro é, e o quarto é, e o quinto não é S, é F. Uma mulher de fé. Porque preste atenção, a segurança que você ofereceu até o momento são seguranças de coisas humanas, gestão, certo? Controle emocional. Agora você está preparada para resolver e para enfrentar coisas, certo? Que vão além dessa normalidade. Uma mulher de fé, uma mulher que muitas vezes, para manter uma família e um casamento, para manter o pai dos seus filhos, ela vai ter que ter muita fé, suportar muitas vezes muitas coisas. E parece que quando eu estou falando isso, eu estou sendo, pastor, o senhor está dizendo que tem que suportar porque o senhor é homem, porque não estou defendendo nada, não, estou falando da força. Só que tudo isso, minhas irmãs, pode ser bloqueado por aquilo que eu falei no início. Pastor, eu acho que eu não sou sábia. Pastor, eu não consigo ficar quieto. Pastor, eu não consigo render sexualmente. Pastor, meu marido não se sente seguro comigo. Pastor, eu não tenho fé o suficiente. Talvez essas coisas são comprometidas por aquelas que eu falei no início. Por aqueles traumas, aquelas perdas, as humilhações, traições do seu passado. Um passado que pode ser há 30, 40, 50 anos atrás, ou um passado que pode ser 6 meses, 1 ano, o relacionamento anterior ao que você vive hoje. Então a decisão é sua. O que você precisa entender, preste atenção. Às vezes você pode ouvir, usar um exemplo no feminino aqui, que você é uma gata, mas que planeja ser uma leoa. Se você é uma gata que planeja ser uma leoa, a primeira coisa que você tem que fazer é perder o apetite por ratos. Enquanto você tiver apetite por ratos, você nunca vira uma leoa, você sempre vai ser uma gatinha. E o mundo não está sendo fácil para gatinha não, meu irmão. O mundo é para leoa. Entendeu? Então mude seus hábitos de uma gatinha e adquira os hábitos de leoa. E vá à luta, porque Deus tem preparado momentos como esse para você. Então eu preciso que você fique de pé nesse momento. Feche seus olhos.